Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Quem aqui está feliz na presença do Senhor nessa noite? Pode tudo indo mal. Pode essa tempestade acabar querendo acabar com a tua fé. Mas estamos bem na presença de Deus. Temos que nos alegrar todos os dias. Porque se você está aqui, já é mais um motivo de agradecer a Ele. Você já agradeceu ao Senhor porque você está de pé? Virou uma coisa tão normal para a gente, né, pastores? A gente acordar, tem a nossa manhã, tem a nossa tarde, à noite, dorme, virou rotina. Mas muitos não conseguiram viver o dia de hoje que você está vivendo. Já é mais um motivo de você agradecer o nome do Senhor Jesus. Já é mais um motivo de você exaltar o nome dEle. Pois Ele é exaltado. Se até os anjos cantam, por que não podemos cantar? Mesmo Ele sabendo que somos falhos, pecadores, miseráveis, Ele ainda tem misericórdia de nós, ainda nos permite viver. Será que você pode exaltar o nome desse Deus? Não ligue para quem está do seu lado, não ligue para quem está na sua frente, atrás de você, mas adore o nome dEle. Pois existia um Deus a qual Ele não precisava, mas Ele desceu nessa terra e Ele comprou a tua vida com preço de sangue. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. E tem mais. Escute. Naquela cruz se entregou. Teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Então erga a sua mão e diga para todos ouvir: o altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, diga a Ele, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Será que você pode? Pegou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Tiago, eu não entendi, então eu vou dizer mais uma vez, escute isso. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Ele deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, que Ele é, Tu és Jesus, Filho de Deus.
poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Será que você pode ter noção que você está aqui nessa noite? Foi porque Ele morreu em seu lugar. Será que você pode ter noção? Se você está de pé, é porque a graça dele te alcançou mais uma vez. Você tem noção? Você não merecia, eu não merecia, ninguém merecia, mas Ele falou: eu vou descer, eu vou comprar essa humanidade. Não merece, mas eu achei graça neles. Não merece, mas eles precisam conhecer o meu amor. Eles não merecem, mas precisam conhecer quem eu sou. Porque muitos me honram de lábios, mas o coração está longe dele. Hoje o Senhor te convida a ter um relacionamento com Ele. Será que você pode entender o sacrifício da cruz? Porque foi na cruz que teus pecados foram comprados. Foi na cruz que Ele comprou cada pecado teu. Foi na cruz que Ele tomou todas as nossas dores. E hoje você está aqui para você abrir a sua boca e louvar o nome dEle. Então diga assim: num altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Ele deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, digo que Ele é. Tu és Jesus, Filho de Deus, e seja exaltado, engrandecido. Teu nome é, oh Jesus, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Foi por você que Ele está aqui, oh glória. Por causa do seu infinito amor, Ele te alcança mais uma vez. Glória, se tornou uma coisa tão normal. Quantos não pagariam para ter o que temos aqui? Muitas vezes você fala: Senhor, eu não tenho carro. Senhor, cadê a casa que o Senhor prometeu? Senhor, cadê aquilo que o Senhor me prometeu? Mas aquilo que um bilionário que tem casas, tem mansões, tem os melhores carros do mundo, quando ele está à beira da morte, ele fala: verdadeiramente eu não tenho nada. E você que está aqui hoje, o Senhor te dá fôlego de vida, o Senhor te dá graça, o Senhor te dá forças. Você tem tudo. Aos olhos humanos parecemos que não temos nada. Aos olhos humanos parecemos que somos apenas seres inúteis. Mas o Senhor te comprou foi com sangue. O Senhor não te comprou foi com terras. O Senhor não te comprou foi com palácios. Ele te comprou foi com puro sangue dele. Então que você venha sair nesse culto transformado com uma visão diferente. Quando você bota os seus pés no chão, você fala: Senhor, muito obrigado porque a tua graça me alcançou mais uma vez. Senhor, muito obrigado porque o teu poder se aperfeiçoou sobre a minha fraqueza. Senhor, muito obrigado porque eu tenho o Senhor, o mais valioso de todo o universo. Exalte o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pois Ele é santo. Oh, glória.
continue no mesmo espírito de adoração. Será que você pode aumentar o nível da tua adoração nessa noite? E engrandecer o nome dele, pois ele é digno. Que ele do céu veja, e veja uma verdadeira adoração. Que desse lugar comparado à terra, um lugar tão pequeno, ele veja uma verdadeira adoração que soa as suas narinas. Será que você pode levantar a tua mão e engrandecer o santo nome do Senhor Jesus? Adore a Ele, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. E digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. E um novo cântico, um novo cântico ao que se assenta e sobre o trono do céu. Então diga a Ele: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é, que há de vir. Oh, o Senhor, como a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E Ele está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos. Então diga isso: louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é, que há de vir. E ó Deus, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. E eu te adorarei. Oh, glória! Será que você pode adorar o santo nome dele? Pois ele é digno de todo louvor. Será que tem verdadeiros adoradores sobre esse templo? Será que tem verdadeiros adoradores diante dos olhos do Senhor? Será que tem verdadeiros? Aqueles que clamam, mesmo na dificuldade clamam, mesmo na provação clamam, mesmo quando está tudo indo ruim, eles clamam a Deus. Quando está indo tudo bem, eles clamam a Deus. Quando você perde, eles clamam a Deus. Quando você ganha, você clama a Deus. Então diga isso: maravilhado, pois estamos maravilhados em tua presença, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Ele é todo sobrenome. Maravilhado, extasiado,
Eu fico a ouvir teu nome. Não há quem suporte o nome dele. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir. Ergue as suas mãos e diga com todo o seu fôlego de vida: Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Então diga a ele: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. E ó Deus, com a criação, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei, pois Ele é santo. Será que você pode dizer? Será que você pode engrandecer o nome dele? Pois Ele é santo. Santo é o Senhor. Oh glória. Será que você pode engrandecer o santo nome do Senhor Jesus? Pois Ele morreu naquela cruz por você. Pois Ele te entrega a vida hoje. Pois Ele liberta a tua casa hoje. Não adore Ele pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. Porque Isaías disse, ele contemplou a glória do Senhor. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, acima sobre toda a terra, e qual tinha serafins ao redor desse trono. Você tem noção da glória que Ele derrama sobre a tua vida hoje? Oh glória. E qual serafins cantavam: Santo, Santo é o Senhor Jesus. Santo, Santo é o Senhor Jesus. Você tem noção que com o louvor da sua boca cadeias são quebradas? Você tem noção que enquanto você louva Ele aqui, Ele liberta a tua família? Enquanto você louva o nome dEle, Ele abençoa a tua casa. Enquanto você louva o nome dEle, Ele olha para baixo e vê: eu vejo um verdadeiro adorador. Será que tem verdadeiros adoradores sobre essa casa? Será que tem verdadeiros adoradores sobre essa igreja? Oh glória. Oh Senhor, maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Para finalizar, diga: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é que há de vir. Aumenta o nível da tua adoração nessa noite. Oh glória. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te... Mais uma vez, diga a Ele: Santo, 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 Deus todo. Você tem noção do louvor que sai da tua boca? Que era, Ele era, Ele é e Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu não conheço joelho
fique de pé diante desse Deus, pois naquele grande dia todo joelho se dobrará. Aplauda o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Você está sentindo Jesus aí dentro dessa casa? Glória a Deus, Ele está presente aqui. E é bom ouvir o Senhor. Glória a Deus. Chamar a pastora Joseli, que vai hoje estar ministrando a palavra do Senhor. Quero que você estenda as mãos para cá. Vamos orar. Que o Senhor fale nessa noite de uma forma poderosa. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade. E te pedimos, Senhor, que tu venhas mais uma vez falar dentro dessa casa. Sabemos, ó Deus, que esse altar, que todo o ministério desta igreja é teu, que toda essa igreja é tua, e o Senhor tem liberdade de falar dentro desse lugar. Então usa a tua filha e prepara o nosso coração para ouvir a tua voz. Sê com ela e sê conosco no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém, irmãos? Que bom estarmos aqui uma vez mais, na presença do Senhor, por esse momento de adoração tão abençoado, qual sentimos a presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 a 16, nós vamos ler. E eu quero fazer uma leitura com a igreja, dentro desse texto. Vamos lá? 1, 2, 3. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. Senta adorando o nome do Senhor. Eu vou tentar falar de uma forma mais calminha, mais tranquila, lendo mais. O versículo, deixa na tela, por favor, deixa aí no Data Show, por favor. O versículo 12 e 13. Versículo 12 e 13. E nós vamos repetir os dois versículos, o 12 e o 13. Porque a nossa mensagem vai estar mais inserido dentro desse texto. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que, esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para o que estão diante de mim. A minha versão é um pouco diferente, eu acabei gravando o versículo. Nós queremos falar essa noite da necessidade que temos de continuar, de não parar. Paulo foi um homem que teve um verdadeiro encontro com Deus. Põe para mim Atos 9, 1 e versículo 2, por favor. E Saulo, vamos ler junto? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 2, e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzissem preso a Jerusalém. Paulo, ele foi um homem que verdadeiramente ele teve um encontro com Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, de Atos 1 e 2, ele vai contar, vai relatar para nós que Paulo, ele pede aos líderes, os sumos sacerdotes das sinagogas,
para que desse-lhe carta, para que todo aquele que falasse de Cristo, seja mulher ou homem, ele tivesse autoridade, autorização para prender. Mas a Bíblia diz que quando ele está indo para Damasco, em Atos 9:3, Atos 9, versículo 3, eu preciso saber que a igreja precisa ler. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então, ele está indo para Damasco com cartas, autorização para prender a todo aquele que estivesse falando de Cristo, que estivesse pregando o Evangelho. Mas, de repente, essa luz vem do céu. Interessante é que Paulo está indo a caminho de Damasco, se sentindo todo-poderoso, mas ele tem um encontro com o Todo-Poderoso. Ele vai se sentindo poderoso, mas ele tem um encontro com o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que a luz vem forte, desce, Paulo cai em terra, e quando ele se levanta, Paulo já se levanta, totalmente cego, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E quando ele pergunta quem é que está falando com ele, aí a voz responde: sou eu, o Deus Jesus, a quem tu persegues. Então aqui eu já abro um parêntese, que aquele que se levanta contra a obra do Senhor, ou aquele que se levanta contra a nossa vida, na verdade, ele não está se levantando contra nós ou contra a obra, mas contra o próprio dono da obra, que é o Senhor. Aquele que se levanta contra nós, ele está, na verdade, se levantando contra o Deus que está na nossa vida, porque a nossa missão, que foi nos dado, comissionada, é pregar o Evangelho. Então, todos aqueles que se incomodam com nós, ele está se incomodando, é o Deus que está na nossa vida. E a Bíblia diz que Paulo, quando ele se levanta, ouve a voz, e Deus começa a falar com ele o que era para ele fazer, e ele obedece àquela voz. O Senhor fala com ele: pega a rua direita, lá tem um homem. Ele vai e faz tudo. O interessante é que Paulo fica 3 dias cegos, 3 dias sendo tratado pelo Senhor. A Bíblia diz que ele não come e nem bebe durante esses 3 dias. Nesses 3 dias o Senhor está tratando Paulo. Tira a visão humana para colocar nele uma visão espiritual, para abrir o entendimento. E com 3 dias Paulo entende o Evangelho. Com 3 dias Paulo abre o coração e recebe Cristo. Ele entende que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Com 3 dias Paulo se converte. Com 3 dias Paulo tem a conversão. Só que eu abro um parêntese aqui, a gente precisa entender que se converter, ter uma conversão, aceitar a Jesus, receber, entender o Evangelho, é diferente de eu fazer a obra. É uma coisa totalmente diferente. 3 dias, Paulo foi convertido. Paulo saiu dali convertido com 3 dias. Retornou à visão ao Senhor. Só que fazer a obra é um outro processo. Ele levou mais ou menos 10 anos aprendendo para fazer a obra. Tem muita gente confundindo isso, que acha que Paulo saiu dali e já começou a fazer a obra. Não, Paulo ficou 10 anos aproximadamente aprendendo para ser usado na obra. E por isso que hoje nós ouvimos tantos escândalos de pessoas que chegam, se convertem, muda a roupa, muda o jeito, mas não quer sentar para obedecer e aprender. Precisa passar pelo processo, porque é o processo que vai me dar estrutura para dar continuidade naquilo que Deus me chamou. Eu iniciei falando que nós falaríamos essa noite a importância de nós continuar, a importância de nós não parar. Por que tem muita gente parando? Porque se converte, já acha que está pronto, já recebe Jesus no seu coração, entende o Evangelho e já acha que está pronto para trabalhar na obra do Senhor. Mas nós precisamos passar pelo processo de ouvir,
O processo da humilhação, sim. O processo da rejeição, sim. O processo do anonimato, sim. Para depois fazer a obra. Porque quando a gente passa por esse processo, você não entrega cargo, você não entrega a sua responsabilidade com facilidade. Porque você já passou pelo processo. E hoje, quando eu estava lendo essa mensagem, eu lembrei do meu irmão. Eu tenho um irmão que, eu não vou falar o nome, mas eu tenho um irmão de carne mesmo, que ele, muito novo, Deus abriu a visão dele espiritual, muito novo. Acredito com uns 10 anos, mais ou menos, e Deus dava revelação para ele profundas. E usava ele também em cura. E chegava lá em casa, pessoas paravam cada carros enorme na porta da minha casa, pegava esse menino, levava ele para fazer visitas, levava ele para orar por pessoas, que muitas pessoas foram curadas, levavam ele para o shopping, vestia calçado. Meu irmão nunca trabalhou com carteira assinada, meu irmão sempre teve as coisas. Mas com isso, ele nunca quis sentar para aprender. Toda vez que meu pai tentava ensinar, toda vez que meu pai tentava orientar, ele dizia: quem Deus usa sou eu. Deus mostre a mim. Sou eu que oro e Deus cura. Ele isso com os 15 anos de idade. Eu não posso te detalhar toda a história, mas não foi bonito o processo que Deus permitiu ele entrar. Para entender que tudo que vem na nossa vida não é nosso, que Ele nos dá é dele. É bondade, misericórdia e graça, como já foi cantado essa noite aqui. Eu posso ter dons, talento, eu posso saber falar bem, mas eu preciso entender que a escola de Deus, eu preciso sentar para ouvir, eu preciso sentar para obedecer. E obedecer não é fácil, entender. Esse meu irmão, ele nunca participou de nenhum departamento de igreja, nunca. Ele nunca sentou para um coral, porque ele não aguentava ouvir uma pessoa dizer para ele o que ele tinha que fazer. Ele canta muito bem, ele nunca parou para aprender. Ele teve uma voz, Deus deu talento, mas ele gravou, ele tem CD gravado. Mas nunca participou, porque ele nunca aceitou. Vai vestir hoje uma camisa e botar uma calça. Se não tivesse sendo gravado, eu contaria um pedaço do processo dele. Todo aquele que resiste o trabalhar de Deus, o preço é alto. Nós precisamos entender que para a gente fazer a obra do Senhor, você pode ser convertido, mas nós precisamos entrar no processo que Deus nos coloca. Para fazer a obra de Deus, eu tenho que passar no processo e ser aprovado por Deus. Então, Paulo, ele passa por esse processo de sentar aproximadamente 10 anos para aprender, para depois virar o grande apóstolo, para depois virar o grande homem de Deus. E ele diz em próprio Atos, ele diz que não é bom que coloque neófito na fé. Gente, quantas vezes nós falhamos por necessidade, Às vezes nós falhamos, uma pessoa aceita Jesus, vem, aí começa a inserir na igreja, e por necessidade a gente coloca em cargos, mas o próprio Paulo, ele nos ensina que não é para dar cargos a neófitos na fé, porque ele precisa passar pelo processo de aprendizado, o processo que Deus nos coloca para que tenha equilíbrio, porque quando você pega um neófito na fé e chama atenção, primeira coisa, ele larga tudo. Ele não aceita ser chamado a atenção. Ele não aceita ouvir a liderança. Então, por isso, para mim poder estar na obra de Deus, eu tenho que ter maturidade. E o que me faz ter maturidade é eu entender o processo que Deus vai me levando para quando eu estiver trabalhando na obra. A maturidade vai me fazer ter resistência para nos manter fazendo a obra do Senhor. Ele diz, não dá neófito na fé. E o apóstolo Paulo, depois que ele passa por tudo isso, nós temos 27 livros no Novo Testamento e 13 cartas do apóstolo Paulo que escreveu. E alguns estudiosos, Paulo também escreveu Hebreus. Então, depois de todo esse processo, esse homem é elevado de uma forma muito usado por Deus. Então, eu conto um pouco aqui de quem é Paulo.
Agora, quando é que Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, aos irmãos de Filipenses? Quando Paulo escreve essa carta, Paulo está preso em Roma. Talvez eu e você não teria condições, Johnny, nem de orar. Não teria condições nem de meditar na palavra. Porque tem lutas na nossa vida que é difícil de orar. Tem um processo que a gente passa na nossa vida que é difícil sentar e ler e meditar a palavra. Essa carta, quando este homem está escrevendo, ele está preso dentro de uma cadeia que é 20 metros abaixo do chão, que a maioria dos presos que eram presos pegavam tuberculose e morria ali. Os presos que iam para ali eram os presos mais terríveis, aqueles que se rebeliavam contra o rei. Paulo estava preso ali e estava escrevendo para uma igreja que tinha sido fundada na sua segunda viagem. Paulo estava escrevendo para animar. Em Filipenses 4:4 ele está dizendo: regozija-se na fé, alegrai-vos, não deixa que as lutas, a tribulação perca a alegria. Paulo preso, irmãos, e incentivando a igreja a permanecer e não perder a alegria. Eu lendo isso hoje, eu falei: Senhor, tem luta que dá um nó na nossa garganta. E esse homem preso, irmãos, estava aí escrevendo, incentivando o povo de Filipos para não desistir, para não deixar perder a força, para continuar encorajando que eles precisavam continuar avançando, que eles precisavam continuar fazendo aquilo que o Senhor tinha ordenado. Ele mesmo preso, Paulo tinha um amor por esta igreja, mas esse amor também era recíproco. O povo também tinha preocupação com Paulo. Paulo mostra que esta igreja está em continuidade de crescimento, que está sendo um crescimento real. Ele encoraja para que no meio desta luta, de tudo, continuasse na mesma perseverança. Paulo escreve, já fazia 12 anos que Paulo não via os irmãos de Filipos, mas ele estava ali mandando carta para que eles se encorajassem, que eles não desistissem, que eles continuassem, perseverassem no amor e na alegria. Primeira coisa que eu quero falar nesta noite, aprendendo dentro desta carta, dentro desse texto, você precisa continuar. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja o alcançado. Paulo estava já há muito tempo nesta caminhada. Quando Paulo escreve isso, Paulo não é o novo convertido de 3 dias. Paulo, quando escreve isso, ele já estava um bom tempo na caminhada. Paulo já tinha aberto muitas igrejas. Paulo já tinha ganho muitas almas para Jesus. Paulo já tinha visto Deus fazer muito milagre. Paulo já tinha tido muitas experiências. Paulo teve a experiência de expulsar o demônio daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, que ele expulsa o demônio. Aquela mulher, aquela jovem, ela trazia lucro para aqueles 6 senhores. Paulo apanha por causa disso, é preso por causa disso. Paulo já tinha vivido várias experiências. Paulo já tinha, irmãos, tido a experiência que Deus deu de conhecer o terceiro céu. Um homem que teve a oportunidade de conhecer o terceiro céu, que ele faltava palavra para ele descrever tamanha glória que ele viu ali, palavras inefáveis. Ele não sabia mais como descrever o que Deus mostrou. A Bíblia diz que Paulo, quando estava pregando em Listra, um coxo de nascença, ele estava pregando e ele percebeu que aquele coxo tinha fé para ser curado. Na mesma hora ele fala: levanta, e a Bíblia diz que na mesma hora aquele coxo de nascença levanta e começa a pular. Eu estou falando de um homem que já tinha tido experiência, de um homem que já tinha vivido milagre, de um homem que tinha feito muito na obra do Senhor. Minha cabeça deu um nó. Um homem que viveu tudo isso. E ele diz: eu, Paulo, julgo não ter alcançado. Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Como que um homem que fez tanta coisa dessa diz que ainda não alcançou? Um homem que fez milagre, Paulo. Um homem que levantou um coxo de nascença, através dele Jesus curou.
um homem que expulsou demônio, um homem que abriu igreja, um homem que ganhou muitas almas para Jesus, um homem que teve experiência de conhecer o terceiro céu. E ele diz: eu não julgo o teu alcançado. Eu, de fato, hoje, estudando essa palavra, irmãos, falei: Senhor, que humildade é essa? De um homem com tanto graça de Deus para fazer tanta coisa, e ele diz que não alcançou. Se fosse eu, se fosse você. Tem gente que acha porque sentou dentro de um seminário teológico. Tem gente que acha porque leu a Bíblia algumas vezes toda, estudou um pouco mais, já acha que está bom, já acha que é melhor que o outro. E eu estou falando de um homem que viveu na sua carne experiências tremendas, e ele começa esse texto dizendo que ele não se julga ter alcançado. O que eu entendo disso é que a humildade de Paulo é tão grande, a conversão, que ele diz: eu alcancei isso, mas tem algo mais para me fazer, tem algo mais para me alcançar, tem algo mais para eu receber. Eu não me conformo só com aquilo que eu já fiz. Tem gente se conformando com o que já fez. Eu já fiz demais, já está bom, eu não preciso mais buscar, está bom, eu já conquistei. Irmãos, o que eu muito ouço: ah, mas quando no passado eu já ganhei tantas almas, eu já fiz tanta coisa. Mas você continua sendo útil na obra do Senhor. Você não pode sair mais, não tem mais a mesma força, mas você pode sentar na sala da tua casa, no sofá. Jesus usa hoje o pastor, usa o pregador, abençoa o culto, faz fluir o culto, Senhor. Traz pessoas para entrar na igreja que não precisam te conhecer, que não te conhecem. Você tem de alguma forma fazer alguma coisa para melhorar na obra do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor, até Ele voltar, nós precisamos continuar. Eu já aprendi aqui e por aqui eu paro. Eu confesso para os irmãos que eu tenho muita dificuldade de ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Eu tenho toda a paciência do mundo para ajudar quem quer ser ajudado. Mas quem já acha que sabe tudo, quem já acha que já aprendeu tudo, quem sou eu para convencer que precisa aprender alguma coisa? Então todo mundo tem alguma coisa para passar, e todo mundo tem alguma coisa para aprender. Eu posso estar na igreja, nasci na igreja, eu estou aqui em Brasília e eu estou aprendendo. Toda vez que eu venho para a EBD, eu estou aprendendo. Toda vez que eu paro com uma irmã dessa para conversar, eu estou aprendendo. Então nós precisamos entender que a nossa vida aqui, nós precisamos continuar aprendendo. 1 Coríntios capítulo 9, 24. Não sabeis vós, vamos ler junto? Não sabeis todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correis de tal maneira que o alcanceis. Vamos ler de novo? Vai ficar mais bonito? 1, 2, 3. Não sabeis vós que os que correm todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correis de tal maneira que o alcanceis. Que interessante, né? Hoje eu tive uma curiosidade. Porque Paulo, não sei se ele era atleta, se ele gostava de esporte ou de Olimpíadas, mas ele usa algumas passagens de texto para comparar a nossa trajetória de fé como uma corrida, como um atleta. E aí eu tive a curiosidade de pesquisar hoje aonde começou as Olimpíadas. E sabe onde começou as Olimpíadas? Na Grécia. 176 anos aproximadamente antes de Cristo. Então Paulo, ele já sabia que na Grécia existia Olimpíadas. Não tinha as modalidades que tem hoje, mas existia algumas modalidades. Por isso que ele usa, muito falando da nossa fé, como uma corrida, como uma competição. Que interessante, né? Por isso que assim, a Bíblia é linda. Eu sempre falo, a Bíblia tem resposta para tudo. Então, ele usa como uma carreira de fé, como a nossa trajetória.
Ele sabe que nós devemos continuar esta caminhada. Ele sabe que às vezes a vontade da gente parar é muito grande. Ele sabe que a vontade de nos acomodar é muito grande. A sensação de já ter feito, essa é um dos nossos grandes vilões para a nossa vida espiritual. É um dos nossos grandes inimigos, achar que nós já alcançamos um lugar. Quer ver? Uma pessoa, ela é auxiliar de trabalho. Aí ela começa, Tiago, ela é auxiliar de trabalho, foi ali separado para auxiliar. Aí ela já foi a diácono, aí diácono, aqui diácono tá bom. Aí outros vão a presbítero, presbítero já tá bom. Outros chegam a pastor, pastor tá bom, não preciso fazer mais nada. Outros já chegam a bispo, outros apóstolo e falam, eu não preciso mais de nada. Paulo está nos ensinando aqui que a nossa caminhada continua a carreira, continua a nossa busca. Você pode chegar a um título, mas a nossa carreira continua, a nossa caminhada continua. Há uma corrida, é como se fosse uma pista, nós estamos correndo. Aí no versículo 20, põe para mim, Filipenses 3:20, ele diz que a nossa cidade está no céu. Filipenses 3:20, ele diz que a nossa cidade está no céu. Ele está dizendo aqui, vamos continuar a carreira, porque eu só vou terminar quando chegar lá no céu. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então eu posso ser pastor, apóstolo, eu posso ser diácono, presbítero, eu tenho que continuar buscando, porque se eu me acomodar, porque eu cheguei a pastor, eu não preciso mais ler Bíblia, eu não preciso estudar, eu não preciso ter meu devocional, eu não preciso mais ouvir ninguém, eu estou fadado ao fracasso. Eu posso chegar a ter um título, mas eu continuo precisando continuar com a minha vida espiritual. Eu preciso continuar tendo o meu devocional, eu preciso continuar lendo a palavra do Senhor, eu preciso ainda da presença dEle. Se eu ficar sem a presença dEle, não adianta título, não adianta eu subir no altar para pregar, para cantar, se eu não tiver a presença dEle. Eu posso ter o título que eu tiver, eu preciso continuar esta carreira, porque não é aqui, irmãos, isso tudo aqui vai passar, o que me espera é o céu, a cidade está no céu. E Paulo, ele tinha o entendimento disso perfeito. E essa carta não foi só escrita para os filipenses, para os irmãos de Filipos. Essa carta foi escrita para todos nós. Olha o que diz Filipenses 1:1, Ana. Olha o que Paulo diz. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipe, como os bispos e diáconos. Essa carta foi escrita para todos nós, nos ensinando, seja membro, seja obreiro, seja quem você for, não é momento da gente parar, de pensar em sentar numa rede. No meu descanso, eu já fiz o que eu precisava, agora eu vou lá para um sítio ou para uma chácara, vou comprar uma chácara e vou ficar aqui me balançando. Eu lembro que eu falei com a Jana esses dias, a Janaína, e ela falou, pastor, eu estou passando mal aqui, porque meu marido só quer ficar na rede, e eu estou sentindo falta da obra de Deus. Então, nós precisamos entender que nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar a fazer a obra do Senhor, a pregar a verdade, a continuar ganhando almas para o Senhor, mesmo com o momento da sua forma, do que você conhece, mas você tem alguma coisa para oferecer a alguém, porque um dia Jesus entrou na sua vida, você entendeu o Evangelho, você aceitou Jesus, então você pode passar para alguém e ganhar alguém para Jesus. Se você não sabe pregar com o seu testemunho, você também pode ganhar alguém para o Senhor. Segundo lugar que ele fala, Filipenses 3:13. Põe aí para mim, por favor, Ana. Irmão, quanto a mim não julgo que o haja alcançada, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu continuo avançando para as que estão diante de mim.
O que Paulo ele deixa bem claro nesse texto é que o seu passado não podia paralisar o seu presente, nem anular o seu futuro. O passado de Paulo não podia paralisar o seu presente e não podia anular o seu futuro. Então ele diz: uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que atrás ficam e continuo avançando para as coisas que estão diante de mim. Você imagine se Paulo ficasse pensando: Tiago, eu fui um perseguidor. Quantas pessoas eu matei? Eu estava quando Estevão foi morto apedrejado. Eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de ser apóstolo. Eu não sou digno de ser usado por Deus. Olha o que eu já fiz pelo povo. Olha quantas pessoas eu persegui. Mas Paulo nos dá uma lição esta noite, que o evangelho que ele entendeu com 3 dias foi suficiente para perdoar o seu pecado. Eu não sei o que você fez no seu passado, o que você cometeu, mas o sangue de Jesus é suficiente. É suficiente para nos perdoar. Lembrar do passado, irmão, é bom lembrar. Para você entender que onde você esteve um dia, onde você está hoje. Mas o passado não pode paralisar a sua vida. O passado não pode trazer você a não caminhar mais. Tem pessoas que hoje deveriam estar exercendo funções dentro da casa do Senhor, mas por causa de um passado, talvez com uma liderança, com um pastor, ou com alguém que já falou alguma coisa dentro da igreja, ou se decepcionou, alguma frustrações, alguma coisa dentro da família, da casa. Irmãos, às vezes eu atendo pessoas, mulheres, que já vieram de um passado tão difícil que eu falo: Senhor, talvez eu não teria graça para aturar isso. Mulheres que sofreram tantas agressões. Irmãos, a Sheila Xavier, a missionária Sheila Xavier, que pregou aqui no congresso ano passado, vai pregar de novo. Não tem um culto como ela contar o testemunho dela toda, não tem. Não tem, ela fez um resumão. Gente, aquela mulher sofreu tanto no casamento, e ela quis largar tudo, e Jesus dizia para ela: eu tenho obra na vida de vocês, ele vai voltar. Só Deus pode restaurar uma alma destruída. Só Deus pode restaurar uma alma que ouviu, às vezes, irmãos, nunca teve uma agressão física, mas tem palavras que te machucam de uma tal forma, que tem mulheres que ficam presas dentro de um quarto e não conseguem se levantar por causa de uma palavra. Essa semana eu ouvi alguma das irmãs nossas aqui que foi tão humilhada no trabalho. E eu falei para ela: você pode estar trabalhando lá, mas você é uma princesa do Senhor. Você é filha de um rei. Você pode estar no emprego que você estiver, mas saiba que o teu pai é rei e é dono de todo o universo. Então não tem palavra que vai roubar a minha identidade em Deus. Eu preciso saber quem eu sou, porque quando a palavra vier, eu sei quem eu sou e sei para que Ele me chamou. E Ele diz: esquecendo das coisas que para trás ficam. E nós precisamos, irmãos. Eu sei que tem histórias terríveis. Tem crianças. Eu falo para o meu esposo, a gente quando conversa, o pastor, eu falo para ele: tem crianças que desde pequena o pai não incentiva. Não incentiva. Eu vi uma reportagem esses dias, nós estávamos assistindo, o menino queria cantar e o pai: você não nasceu para cantar, não. Você canta muito mal, isso não vai te dar dinheiro, não. Vai trabalhar. Talento não dá dinheiro para ninguém, não. E o garoto foi. E chegou um ponto que a mãe abandonou, porque o pai agredia muito. Isso foi uma reportagem, um fato real. Agredia muito ela, e um dia ela foi embora, abandonou a casa e deixou ele com o pai. O pai batia muito nesse menino.
E um dia ele saiu de casa e foi embora. Foi tocar numa banda, mas ele nunca conseguia avançar por causa das palavras que ele ouvia quando era criança. E um dia ele mandou carta para vários empresários para poder ouvi-lo, porque ele tinha uma boa voz e ele era compositor. E quando ele começou a cantar, ele cantou uma música, depois cantou uma música gospel, porque nesse período ele começou a frequentar a igreja. Quando foi no final, um grande empresário americano falou para ele assim: tem alguma coisa na sua música que não é verdadeira. Mas uma que você ouviu, que você cantou, parecia que algo vinha lá de dentro. O que você foge do seu passado? Você precisa tratar. E aí ele resolve procurar o pai. O pai está com câncer, quase morrendo. E aí ele vai, o pai aceita Jesus, ele se converte. E se tornou um grande cantor nos Estados Unidos, que ganhou vários discos de ouro. Foi a música mais tocada, mais ouvida. Mas por trás tinha uma história de cura. Então tem pessoas que não conseguem avançar por causa de palavra de pai, de mãe. Mas nessa noite o Senhor nos traz num culto de ensino para dizer: você precisa quebrar essas correntes que te amarram. Eu não posso, mas aquele que pode estar aqui essa noite. Se liberte da corrente do passado. Tudo aquilo que tenta te prender, que não deixa você produzir, que não deixa você avançar. E eu não falo, irmão, só de coisa ruim, não. Ana Júlia, eu não falo só de coisas ruins. Eu falo de coisas boas. Tem gente que não consegue também esquecer algo que foi muito bom. E tudo que vive no presente é ruim, porque já viveu um tempo muito bom. Não consegue viver o tempo de hoje. Não consegue viver aquilo que Deus está fazendo hoje. E isso eu trago para mim. Eu tenho que me disciplinar o tempo todo, para não ficar assim, ó. Ai, mas lá no Rio de Janeiro não era assim. Ah, lá no Rio de Janeiro eu tinha isso. Toda vez que eu começo a falar demais, eu falo: eu preciso, Senhor, entender que eu estou no novo tempo. Foi bom, mas agora eu estou em Brasília, na de Oásis. Foi bom o tempo do pastor que você teve, mas agora é outro pastor. Nós precisamos entender que até as coisas boas, nós precisamos também virar a página. Você pode lembrar, mas você precisa entender o tempo que você está vivendo, o presente. Você quer ver uma coisa? Abrindo mais um leque, tem pessoas que não conseguem viver um casamento abençoado, porque lembra de um relacionamento passado e começa a fazer comparações do que viveu. E aí ela não consegue viver um relacionamento com totalidade, porque mas aquele beijava tão bem, aquele era tão bom. E Deus essa noite está falando: esqueça as coisas que para trás ficam. Esqueça as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo. Eu preciso dar continuidade, eu preciso avançar. E eu falo isso, irmãos, porque eu me disciplino o tempo todo. Eu fico ali: Joseli, você precisa entender que é um tempo. Você quer ver esses dias? Para o congresso a gente está trabalhando para fazer, para ornamentação. E quando nós estávamos no Rio de Janeiro, quem fazia a nossa ornamentação lá era um arquiteto que fazia o cenário da Rede Globo. Então assim, o cara era um crânio. O que a gente falava para ele, parece que ele entrava na nossa cabeça e produzia. Quando eu cheguei aqui na igreja, não tinha um trabalho assim. Gente, mas olha o que Gesiel e esse evento estão fazendo, gente. Então nós precisamos entender o tempo de Deus. Ficou lá o André, o arquiteto. Aqui eu tenho Gesiel, Fabi e Patrícia. Eu preciso entender o tempo de Deus. Eu não posso, senão eu vou viver infeliz. Vou viver reclamando. Mas naquele tempo ninguém fazia igual. Você está aqui hoje, então Deus está falando: viva o hoje, viva o presente, a oportunidade que Ele está te dando, porque amanhã pode ser ainda melhor que hoje. Aonde Deus vai nos colocar muito melhor que hoje. Então eu preciso viver o hoje. Olha o que diz Eclesiastes 7:10. Põe aí, Ana, por favor. Nunca digas: porque foram os dias passados melhores do que este, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Olha que forte. E a gente comete isso direto, fala a verdade.
Ah, mas aquele tempo. Até quem hoje, a gente começa a envelhecer. Ah, quando eu tinha 15 anos, eu tinha uma disposição. Mas o Tiago até ministrando falou. Só que tem gente que não conseguiu chegar à tua idade, Rony, nem a minha. Não conseguiu chegar. Eu nunca imaginei que minha mãe, com a saúde que ela tinha, morreria com 63 anos. Minha mãe nunca fez uma cirurgia. Os partos tudo normal, 2 filhos teve em casa. Quando o médico chegou, só cortou o cordão umbilical. Minha mãe tinha uma saúde que a gente ficava assustada. Morreu com 63 anos. Então, assim, até isso, se você está com 80, com 85, agradeça ao Senhor. Você não tem a mesma força, mas Deus está te dando o prazer de viver, alcançar netos, bisnetos, porque Ele sabe o que faz. Então, nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. E olha o que disse Isaías 43, 18 e 19. Põe aí, Ana, para mim, por favor. 18 e 19. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Não. Eis. Agora sairá a luz. Porventura não a percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos ermos. Por que tem gente que não consegue avançar? Porque não sai do passado. Porque tem gente que não consegue prosperar? Porque fica no passado. Não quer dizer que você faliu uma vez, que Deus não pode criar algo novo e você ser próspero. Não quer dizer que um relacionamento deu errado uma vez, que todos os relacionamentos na sua vida vai dar errado. Essa é noite de nós quebrarmos as amarras do passado na nossa vida e acreditar num Deus que cria coisas novas, um Deus que faz coisas novas. Não significa que deu errado, o início significa o iniciar de forma diferente dá certo. Pode ter dado errado, mas eu vou iniciar de forma diferente e vai dar certo. Primeiro vou colocar o Senhor na frente e vai dar certo. Vai dar certo porque Ele me curou, Ele me tratou. Eu estou esquecendo o passado e estou dizendo: Senhor, eu quero o novo na minha vida. Eu quero o novo na minha vida. Eu quero as coisas novas na minha vida. Porque Deus é um Deus que cria coisas novas. Primeiro nós falamos, você precisa continuar. Segundo, libertar-se das correntes do passado. Irmãos, e não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes, uma vez eu fiz uma visita numa casa, quando nós começamos a orar e ministrar, um casal, lá no Rio de Janeiro, e ela começou a chorar. Eles estavam vivendo muito mal, e aí quando eu fui ter, a menina já com 16 anos, quando eu fui tê-la, ele foi para o jogo do Flamengo. E eu fui para o hospital sozinha. A menina estava com 16 anos. E aquilo marcou a vida daquela mulher. E toda vez que brigava, não era pela coisa nova da briga. Na verdade, era aquilo que ela nunca conseguiu se libertar. Daquele momento que ela passou. Que ela se sentiu sozinha. Então, irmãos, a gente precisa libertar de coisas do passado. Seja boa ou ruim, Deus está nos convidando, que Ele é poderoso para criar coisas novas nas nossas vidas. Então se liberte nessa noite das correntes do passado, porque Deus tem coisas novas para a nossa vida, e eu quero tomar posse. Terceiro, e caminhando já para o final, encontre o alvo. Filipenses 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Põe aí para mim, Ana. Filipenses 3,14. Se ela não conseguir aqui, eu já li, vou ler de novo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nesse texto, Paulo ele deixa muito claro que a nossa caminhada tem um objetivo. Está ali. Ó. Vamos ler 1, 2, 3. Prossigo. Amém. Ele deixa muito claro, dentro desse texto, que a nossa caminhada tem um objetivo. Você imagina alguém perguntando assim: Rony, você aceitou Jesus para quê? Ah, sei lá.
Tu vai para a igreja para quê? Estou indo, me sinto bem lá. Tu está estudando para quê? Não sei. Tu quer ser o quê? Não sei. Vai casar para quê? Não sei. Vai ter filho para quê? Não sei. Ele está dizendo aqui que a nossa caminhada tem que ter um objetivo. Tudo que a gente faz tem que ter um objetivo. Não é possível você estar dentro dessa casa nessa noite e não saber o que você está fazendo aqui. Não é possível nós estarmos na caminhada da vida espiritual e não saber o que estamos, para que você está fazendo, qual é a sua caminhada. Não sei, eu estou aqui, eu sinto alguma coisa boa. Paulo está dizendo, a nossa caminhada tem um objetivo. Olha o que diz Mateus 20, 21 e 20 e 21. Mateus 20, versículo 20 e 21. Vamos ler? 1, 2, 3. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Versículo 21. E ele lhe disse, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Versículo 22. Jesus, porém, respondeu e disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Disse-lhe eles, podemos. Se você for ler esse texto todo, você vai ver que o povo ficou revoltado. Mas quem faz o pedido não são eles, são a mãe. A mãe que faz o pedido para Jesus. Deixa que ele se assente uma direita e uma esquerda. Essa mulher, ela tinha um objetivo para os filhos. Ela queria os filhos no reino de Deus. Ela queria que os filhos chegassem no céu. Ela tinha um objetivo. Ela não estava ali, a pessoa vai ficar indignado. Eles não pediram, mas a sua mãe tinha um alvo. Ela queria que os filhos chegassem no reino dos céus. Qual é o objetivo? Qual é o seu alvo para a sua família? É você viver só nessa terra ou você entrar com eles dentro da glória? Subir naquele grande dia e entrar com a sua família no reino de Deus. Esse era o alvo desta mulher. E Paulo está dizendo, a nossa caminhada tem um objetivo, tem um alvo. Qual é o alvo maior? É o céu. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro da igreja há anos e não conhece o seu chamado, não conhece de fato aquilo que estão fazendo aqui, não conhece para que Deus te chamou. Nós precisamos conhecer, entender, porque se um dia você não consegue entender, tem gente que um dia está um mês, está uma benção, daqui a pouco some. Cadê, irmão? Está desanimado. Porque não sabe o chamado, não sabe o alvo, não sabe o objetivo. Qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo? Eu preciso entender meu chamado. Se é de pregar, pregue. Se é para cantar, canta. Se é para servir, sirva. Eu preciso conhecer o meu chamado, irmãos. Você imagine se Paulo resolvesse cantar, Cátia. Ele teria aberto tanta igreja. Ele teria feito tanto milagre. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado. E faça com excelência. Faça como já nós tivéssemos ganho o prêmio. Porque o prêmio aqui na terra nada se compara. O que nos espera lá em cima, naquele grande dia. Um elogio é passageiro. Um reconhecimento aqui da terra é passageiro. O que nós vamos ganhar, o alvo que eu tenho, é a eternidade. É daquele dia eu ouvi, vinde bendita. Não ouvi, eu não vos conheço. Porque eu estava lá e não sabia por que eu estava, não. Eu estou aqui, sei por que eu estou. Eu sei qual é o meu chamado e sei para onde eu vou. E eu quero ouvir naquele dia, vinde bendita do meu Pai. Nessa noite, eu quero ministrar sobre a sua vida, que você precisa prosseguir. O que Ele nos mandou, nós precisamos continuar a fazer, sem perder a vista do alvo. Tem muita gente boa que começou, Tiago, como você, e no meio da caminhada perdeu o verdadeiro chamado. Deus nos chamou para adorá-lo.
não para fazer show e espetáculo. Deus nos chamou para adorar. Deus nos chamou para adorar, não para subir no púlpito e fazer o meu show. Deus nos chamou para adorar. Então tem gente boa que perderam no meio da caminhada a vista do alvo. Para terminar essa palavra, eu quero trazer uma ilustração, como se fosse um carro numa estrada. Quando você olha para trás, para o passado, você vê que um carro, sempre o para-brisa será maior que o retrovisor. Porque o para-brisa você precisa ter a visão de frente, do que está na sua frente, do que você está chegando. E o retrovisor sempre menor. Então, você está numa estrada. Quando você sai, uma coisa mais para você entender, bem fácil. Eu saio de onde eu moro, Samambaia. Saio do meu prédio, pego o carro. Conforme eu vou andando com o carro, Samambaia vai ficando para trás. E eu estou chegando mais perto do Pessu. Então, essa noite, o Senhor nos convida a nós continuarmos olhando para frente e o passado vai ficar para trás. Ele diz, eu continuo avançando. Então, eu não posso me conformar que eu cheguei até aqui, tá bom. Eu preciso continuar avançando. Quanto mais eu vou avançando, eu vou chegando mais perto do alvo. E aquilo que tenta me parar vai ficando para trás. Porque eu continuo avançando. Tem gente tentando me parar, mas eu continuo com o alvo avançando. Tem gente tentando me desanimar, mas eu continuo avançando. Tem gente criticando, mas eu continuo avançando. Sabe por que muita gente para? Porque ela começa e para aqui. Ela não continua avançando. Ela vem aqui e acha que tá bom. Aí todo o tempo tá olhando para trás, aquilo que ficou para trás. Qualquer coisa paralisa, qualquer crítica paralisa. Mas quando eu continuo avançando para o alvo, vão tentar me parar, vão tentar me paralisar. Mas eu continuo avançando porque o meu objetivo é o céu. Fique de pé. Se o meu alvo é Cristo, se meu objetivo é Cristo e é o céu, nada vai me parar. Não vai ter nada que vai me paralisar se meu objetivo é o céu, se o meu alvo é o céu. E nesta noite, João 4,32 diz, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eu digo, os campos estão brancos para a ceifa. Há muita coisa ainda para fazer. Não entre nessa que já fizemos o suficiente, não. O Senhor está nos convidando que tem algo mais para fazer. Você tem mais para fazer na obra do Senhor. Você tem mais para doar. Você tem mais para melhorar. E que nessa noite tudo aquilo que tenta amarrar a nossa vida, tudo aquilo que tenta nos prender, seja de algo bom ou ruim, essas correntes precisam ser quebradas para que a gente alcance o nosso maior objetivo, que é o céu. Então coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Tiago vai estar cantando, mas eu quero orar nessa noite pela sua vida, porque, irmão, se eu fosse olhar para o meu passado, pela família que eu tive, tão simples, eu não estaria aqui. Porque nós ouvimos tanta coisa, não vai sair dessa localidade. Não vai chegar a lugar nenhum. Só que Deus, Ele saca pessoas. E se você entender como Paulo entendeu, você vai chegar e alcançar lugares altos em Cristo. Você vai concluir a sua missão aqui na terra. Mas a maior missão que a gente almeja está no céu. É alcançar a eternidade. Mas se algo tem te amarrado, te prendido, que você não consegue exercer aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos,
E o Senhor está me fazendo insistir falar essa palavra. O teu chamado não acabou, não morreu. Deus tem algo na tua vida. Deus nessa noite vai quebrar toda a corrente do passado, tudo aquilo que te aprisiona, que te prende, para que você não avance. Deus te faz liberar essa noite e você vai alcançar, porque tem coisas novas de Deus chegando para a tua vida, tem coisas novas de Deus chegando para a sua casa, para a sua família e para o seu ministério. Senhor, eu quero te louvar por esta palavra. Eu quero te agradecer pela vida do apóstolo Paulo, que passou nessa terra e nos deixou ensinamentos tão grandes, Senhor, de transformação, de palavra, Deus, que até hoje nós pregamos, porque um dia ele teve um encontro verdadeiro contigo. Senhor, e este Jesus que um dia lá atrás encontrou Paulo, está nessa noite, neste lugar, e nos convida a ter um encontro verdadeiro, para que haja mudança na nossa vida. Que não seja a minha vontade, mas que eu obedeça a tua voz e a tua vontade. Senhor, que todas as amarras que prendem a nossa vida no passado, seja bom ou ruim, que todo medo de avançar, que toda decepção, que todas as frustrações que já passamos, seja quebrada nesta noite, no nome de Jesus. E o Senhor nos convida hoje a ser libertos, a ser livre, para avançar, Senhor, porque a carreira, a corrida continua. Há uma corrida, Senhor, e nós queremos chegar na linha de chegada, que é o céu, é alcançarmos de Ti o prêmio soberano, que é a coroa e o galardão. Nos ajuda a chegar até o fim, no nome de Jesus. Amém. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti. Então diga a Ele, quebranta o meu coração. Como a rosa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Erga a sua voz e diga, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Como esquecer o que Tu fizeste por mim? Como altera o céu a Tua misericórdia, misericórdia sem fim. Como Pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti. Então diga a Ele, distante de Ti, Senhor, não posso viver.
viver. Não vale a pena, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Então diga a ele, distante de ti, Senhor, não posso viver.